Você já parou para pensar que pobre não devia ter direito de votar? Pensa comigo. Uma pessoa que é pobre, ela não soube tomar boas decisões para ter o melhor para sua família e para si mesma. Aí essa pessoa que não tomou boas decisões para ter o melhor para si mesma, ela vai agora tomar uma decisão que vai ser o melhor para o país. Qual que é a habilidade que essa pessoa tem ao tomar decisões? Nenhuma. Nenhuma. É uma pessoa que não deveria votar. Porque o país ou uma empresa não pode estar nas mãos de uma pessoa que não consegue nem ter responsabilidade sobre as próprias atitudes. Isso é uma coisa que faz muito sentido. Tenta pensar como que o mundo seria um lugar melhor se os pobres não votassem. Se o poder de decisão de um país ficasse na mão dos ricos, até que o pobre ele ficasse rico, para que ele conseguisse ter o poder de tomar decisões também. Seria muito mais lógico. Eu digo, inclusive, que o pobre ele se prejudica com questão de eleição e tal, porque em vez de ele focar em produzir, trabalhar, fazer acontecer, ele fica focado na eleição, fica focado na decisão que ele vai tomar, que vai ser uma decisão provavelmente equivocada, porque toda decisão do pobre é equivocada. Afinal, se ele tomasse boas decisões, ele não seria pobre, ele seria rico. Isso que eu tô falando, tem um pouco de sentido para você ou você acha que é loucura? Essa ideia de que pobre não deveria votar, ela não é nada, nenhuma novidade, não é nova. Isso daí já remonta à história. Isso daí vem das oligarquias e do elitismo político. Isso daí já era defendido ao longo da história, sempre que o poder se sentiu de alguma forma, meio, maneira, circunstância, ameaçado. O que eles faziam, e muitas vezes tentam fazer, é sufocar a minoria. A pergunta honesta que devemos fazer é: se o pobre não conseguiu produzir condições para não ser ignorante, de quem é a culpa? A desigualdade não surge do vácuo. No Brasil, isso é herança direta da colonização, que foi predatória, escravocrata, cheia de exclusão educacional, sistemática e de um Estado historicamente organizado somente para beneficiar poucos. E temos Florestan Fernandes que demonstra nítida e claramente a nossa formação social e esclarece de uma forma muito lúcida. E retirar o direito do voto dos pobres não é avanço civilizatório, é regressão histórica, é banalização total, é ignorância ao seu grau mais extremo possível e imaginável. Isso daí é reativar a lógica da Idade Média, onde poucos decidiam e muitos obedeciam, é ecoar o espírito colonial que via o povo como força de trabalho, não como sujeito político. John Locke já advertia e falava muito sobre isso também. Quando o poder deixa de representar o povo, ele se converte em tirania. Olhando pelo prisma da filosofia, isso viola o princípio básico da dignidade humana, formulada até mesmo por Immanuel Kant. O ser humano é o fim em si mesmo e nunca um meio. Excluir pessoas da participação política por sua condição social é reduzir o ser a um instrumento útil somente para trabalhar, pagar impostos e sustentar o sistema, mas indigno de decidir os rumos dele. E psicologicamente esse discurso revela uma ânsia de controle. Erich Fromm explicava que o modo de liberdade alheia leva muitos a desejar regimes autoritários. É mais confortável governar massas silenciosas que são manipuladas facilmente do que cidadãos conscientes com senso crítico, perspicaz, avaliando e filtrando e questionando. Por isso a exclusão vem antes da educação. E a pergunta que eu faria: por que não educar? Por que não formar? Por que não estimular o pensamento crítico? Por que não integrar em vez de excluir? Um povo educado, ele nunca vai se tornar massa de manobra.
Um povo que pensa, questiona, cobra, ele resiste. E isso, obviamente, é uma ameaça para as estruturas, que eles dependem do quê? Da desigualdade. Quanto mais desigualdade, mais fácil de manter, mais fácil de manipular. Excluir o pobre do voto é muito fácil, simples, difícil assumir a responsabilidade histórica de incluí-lo como cidadão pleno. Mas toda sociedade que escolhe excluir em vez de educar, ela não caminha para o progresso, mas sim para o regresso, caminha para uma barbárie intelectual e com verniz de algo que supostamente sem contar a questão do fim, que será uma barbárie intelectual, um regresso moral, ético, social e cultural. Isso é medonho e assustador.